Olá, sejam muito bem-vindos à página Magic Tupper. Hoje vamos falar um bocadinho da congelação. Uma vez que tenha havido muitas dúvidas, eu vou tentar aqui explicar a forma mais correta de congelação. Ou seja, eu, por exemplo, estou a dar o exemplo disto, podia ser outra coisa qualquer. Tenho aqui uns peitos em que os parti e coloquei aqui. Mas vamos imaginar que eu tinha mais quantidade e não cabia aqui. O que é que eu ia fazer? Se eu coloco mais peitos aqui por cima, seja peito, seja bife de frango, seja o que for, com a umidade, portanto, que eles largam, aquela aguadilha, digamos assim, iam colar. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar, imaginemos que eu queria pôr aqui mais por cima, e eu ia fazer o seguinte, imaginemos que ia colocar aqui os peitos todos, e queria colocar mais por cima. Não vou colocar por cima, vou colocar assim. Ponho o recipiente de maneira que eles não se colem aqui no Tupperware e aqui na tampa. E levo assim ao congelador durante aí umas 3, 4 horas, mais ou menos, e eles fazem a chamada pré-congelação. O que é que acontece? Eles vão ficar duros aqui, às vezes ficam um bocadinho moles deste lado onde fica na tampa. O que é que nós fazemos? Depois da pré-congelação, pegamos no peito, nos bifes, no que seja, que estão mais duros, e vamos colocar no Tupperware assim, do lado contrário, ou seja, a parte que possa estar mais mole um bocadinho, porque por isso é que é uma pré-congelação, a parte que fica para cima irá ficar mais dura do que a parte de baixo. Então eu aí consigo colocar ao contrário, portanto, da tampa eles estão assim, eu vou pegar neles depois de estarem pré-congelados e vou virar e vou colocar em cima do outro que já está congelado aqui dentro, assim, na posição contrária. Passo a minha tampa por água, sacudo o excesso de água e tapo e levo assim ao congelador. Quando precisar, basta passar por baixo o Tupperware tapado, portanto ele irá estar assim tapado, certo? Eu vou só um bocadinho, deixa-me tapar. Eles, depois de estar tapado, está congelado, levo assim à minha horca. Quando precisar, vou debaixo da água. Basta passar o Tupperware assim por água por baixo, faço assim, não é? Passo por baixo da torneira da água fria e destapo. Vou destapar o meu Tupperware e eles já por isso são meneáveis, e vou-lhes fazer assim. Eles descolam automaticamente. Eles saltam e eu tiro os que precisar para fora e o resto fica cá dentro. Pronto, como tem surgido muitas dúvidas, eu tinha aqui estes peitos para congelar, que por acaso estes cabem todos aqui, e mesmo que eu não precisasse pôr uns por cima dos outros, o processo era o mesmo. Eu imagino que neste caso, no meu caso, eu vou congelar assim. Quando precisar, está tapado. Quando precisar, vou passar por água, por baixo da torneira, da água fria. Já por isso os nossos Tupperwares são maniáveis, de congelação são maniáveis, e depois de congelados ficam duros, portanto nós vamos passar por baixo da água, que é para eles automaticamente ficam logo maniáveis. E chego aqui e tiro também a quantidade de peitos que eu quiser, seja peito, seja bifes. Por exemplo, os bifes também podem fazer assim, ou então podem fazer rolinhos e põem descasados, digamos assim, não é? Uns para lá, outros para cá, e depois tiram os bifes a quantidade que quiserem. Sempre que quiserem colocar, seja carne, seja peixe, um por cima do outro, imagino que eu tinha mais quantidade, queria colocar aqui por cima, tenho que fazer sempre a pré-congelação, porque senão depois querem descongelar, peço desculpa, e não vão conseguir, porque eles ficam colados e não vão conseguir. Portanto, o melhor processo é mesmo este, ou então colocarem em caixas mais pequenas e fazerem doses individuais, quando sabem que gastam X peitos, X bifes, X o que seja, colocam aqui em honesta, ou depende, lá está, da quantidade, né? Se for mais gente também temos aquelas mais altas, que por acaso até nem tenho aqui nenhuma, as mais altas de 1.1, lá está, e o tamanho tem a ver um bocado
com, o agregado familiar, não é? Se for para 2 pessoas, se calhar este chega a quantidade, se for por uma sopa, chega. Se for, imaginem uns bifes, para 3, 4 pessoas também chega. Se for para mais, já tem estes, que são de 1 litro, tem os de 1.1 também, que é 1 litro, e 0.1, que são mais altos. Também tudo depende da quantidade que vão congelar, do agregado familiar, depende do volume também daquilo que vão congelar. Às vezes pode ser para poucas pessoas, mas pode ser imagina um frango que é volumoso, portanto tem que ser num maior, apesar de ser para pouca gente. Portanto, isto tem muito a ver quando me perguntam qual é o tamanho ideal. É impossível dizer qual é o tamanho ideal. Porquê? Porque tudo depende do agregado familiar que tenham, tudo depende da quantidade que comam, tudo depende da quantidade que façam para cada refeição, porque imaginem, até podem ser 2 pessoas em casa, mas precisam fazer 4 refeições porque têm que comer à noite e levar, por exemplo, para o trabalho no dia a seguir. Portanto, isto difere muito de casa para casa, digamos assim. Portanto, tudo depende, a quantidade que vão congelar, tudo depende das pessoas que sejam, tudo depende do volume também do que vão congelar. Portanto, vocês é que têm que ver depois, consoante esses pormenores todos, como é evidente. Independentemente sejam destas pequenas, sejam destas de litro, sejam de 1.1, sejam de 2.25, sejam as que for de congelação, o processo é sempre o mesmo e a qualidade é sempre a mesma. Tem mesmo só a ver com portanto, é o que eu digo, com o agregado familiar que tenham, não é? E o que vão congelar. Portanto, mas o processo de congelar, quando querem colocar, seja carne, seja peixe, uma por cima da outra, tem que fazer sempre a pré-congelação, porque senão não vai funcionar, ok? Espero que tenham ficado esclarecidos, porque têm surgido muitas dúvidas e assim eu faço o vídeo e fica talvez mais esclarecido, mais fácil para as pessoas perceberem. Qualquer dúvida, estejam à vontade, entrem em contacto comigo, sejam por mensagem privada, seja pelo contacto telefone que está na página também. E era isso que eu vos queria explicar. E visitem o meu site, não se esqueçam, estão lá as promoções todas também. E podem fazer também encomendas por lá se quiserem, ou por mensagem privada, ou diretamente pelo site também conseguem fazer as encomendas. Obrigada!